Fala galera, como é que vocês estão? Tudo certo? Na aula de hoje nós vamos tratar do assunto de número 13 da disciplina de Políticas Públicas de Saúde e Educação, que é a NR32. Então, esse é o tópico de hoje. Nós vamos resolver ao final dessa aula um total de 23 questões somente FGV, tá? Full FGV, que é a banca de vocês. A gente vai trabalhar aqui. Foram questões que eu encontrei no site Tech Concurso. A gente vai resolver ao final. O caderno de questões, basta clicar aqui no link que vocês já serão redirecionados, tá? Então vamos lá, pessoal, tratar aqui dessa NR32, porque é um assunto que requer muita atenção, principalmente para a galera que não é da saúde. Então, essa disciplina, como vocês já sabem, ela cai para todo mundo, né, pessoal? Só que tem certos grupos, né, pessoas que, vamos pegar aí, advogado, engenheiro, tirando a engenheiro de segurança do trabalho, né, que com certeza tem que estar dominando isso aqui, mas, por exemplo, assistente administrativo, jornalista, né, não tá, nunca viu, provavelmente, isso aqui, né, se viu, assim, né, acho muito difícil de ter visto, mas eu vou tentar passar para vocês uma visão do que a FGV vai cobrar. Para a gente não ficar enrolando, não quero enrolar vocês. Muita coisa, essa disciplina é gigante, ainda tem a parte específica do seu cargo, tem português, tem legislação EBSER. Para a galera da área administrativa, tem lá noções de administração pública e direito administrativo. Assim, é muita coisa para poder estudar, cara. E essa NR32 é muito detalhezinho, beleza? Mas assim, eu vou facilitar a sua vida. Vem comigo, pega na minha mão que eu vou fazer você acertar essa questão em prova. Mas tem certas coisas que vocês vão ter que tentar memorizar, cara. Não tem jeito. É chato, não tem o que fazer. Mas faz parte, né, pessoal? Eu tendo a achar que a FGV não vai pegar pesado. Porque, assim, ela tá cobrando um negócio que cai para todo mundo, para todos os cargos. Ela não vai na minúcia da parada mesmo. Ela vai tentar ali colocar algo que seja padrão para todo mundo. Então eu vou trazer os pontos que caem com mais frequência na FGV. Vou falar daqueles que caem com menos frequência também, mas eu vou falar, gente, isso aqui, ó, muito difícil de cair em prova, mas eu vou citar isso aqui porque já caiu. E aí a gente no final da aula resolve 23 questões somente FGV, maioria questão de 2024, super recente, beleza? Então, vamos lá, pessoal. NR32 é importante vocês baixarem ela atualizada, beleza? Essa aqui é a última atualização que nós tivemos. Essa portaria aqui, ó, 806, ela trouxe algumas mudanças, principalmente lá no PGR, né? Antes ela chamava ela de outro nome, né? Agora é PGR. A gente vai falar sobre isso mais para frente, tá bom? Fiquem bem tranquilos, mas é importante vocês terem ela atualizada. Eu deixo aí para os meus alunos o material, né, de apoio. E essa minha norma com os grifos, então eu já facilitei, grifei nos pontos que caem em prova, tá? Que já foram cobrados. E vou deixar aí também, beleza? A lista de questões também. Vamos lá. Então, segurança e saúde no trabalho em serviços de saúde, certo? Em serviços de saúde. É para isso que serve a NR32. Segurança e saúde no trabalho em serviços de saúde. Vocês que vão fazer a EBSER, Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares, precisam estar atentos e atentas a essa norma, porque vai fazer parte do cotidiano de vocês. Então, no começo aqui da norma fala, né, qual que é a finalidade? Estabelecer diretrizes básicas para implementação de medidas de proteção à segurança e à saúde dos trabalhadores do serviço de saúde, bem como daqueles que exercem atividades de promoção e assistência à saúde em geral. É para isso que serve a NR, tá? Cai em prova isso aqui? Não, cara. É só. A gente está introduzindo para contextualizar e para fazer sentido na sua cabeça, para você entender o que se trata a norma. E aí depois a gente entra no que realmente cai, tá? Então ele vem aqui. Para fins de aplicação dessa norma regulamentadora, entende-se por serviço de saúde
qualquer edificação destinada à prestação de assistência à saúde da população e todas as ações de promoção, recuperação, assistência, pesquisa e ensino em saúde em qualquer nível de complexidade. Então, até agora, a gente já só falou do objetivo, do campo de aplicação. Agora a gente entra começa a cair questão de prova a partir daqui. A partir desse item 32.2, que são os riscos biológicos, é onde realmente começa a pegar, tá? Então, para fins de aplicação desta norma, considera-se risco biológico a probabilidade da exposição ocupacional a agentes biológicos. Marca isso aí na sua norma. Se você não tiver a minha norma grifada aqui para você poder acompanhar, faça o download da NR, grife a sua norma, abre uma outra aba aí no seu computador, se for possível. Às vezes você está estudando no celular e não tem jeito, né, pessoal? Infelizmente no celular você vai ficar só me ouvindo mesmo passivamente. Não é o melhor método, tá, pessoal? Quando vocês estiverem assistindo uma aula minha, é importante vocês terem a norma de vocês, para vocês ir me acompanhando e grifando, porque você vai precisar revisar muitos pontos aqui, cara. Na véspera da prova, é o que eu sempre falo, faltando, 3 dias, 2 dias para a prova, revise, pegue os seus grifos, analise, isso aqui é importante, deixa eu relembrar, deixa eu recapitular, porque senão você vai esquecer na prova, você não pode esquecer na prova. No dia 16 de março de 2025, você tem que estar com isso aqui na ponta da língua, tá bom? Então, o que é o risco biológico? Probabilidade da exposição ocupacional a agentes biológicos. E aí a banca vai querer te pegar aqui, ó. Ela vai querer te confundir entre risco biológico e agentes biológicos. O que são agentes biológicos? São os micro-organismos, geneticamente modificados ou não, as culturas de células, os parasitas, as toxinas e os prions, ok? Então, essa é a diferença: risco biológico, probabilidade de exposição, da exposição ocupacional, agentes biológicos, os micro-organismos, as células, etc. Beleza? Show! Agora a gente entra na parte que eu falei para vocês do PGR, que é o que? O Programa de Gerenciamento de Riscos. PGR, Programa de Gerenciamento de Riscos, que foi uma alteração aqui pela portaria número 806 de 2022, tá? Então, aqui fala, né? O PGR, além do previsto na NR01, na etapa de identificação de perigos, deve conter, né? Então, o que deve conter nessa etapa de identificação de perigos, né? Programa de gerenciamento de riscos, né? Então, você está gerenciando riscos ali. Então, você tem que identificar quais são os riscos inerentes às atividades, tá? Então, tá aqui, ó, inciso 1. Identificação dos riscos biológicos mais prováveis em função da localização geográfica e da característica do serviço de saúde e seus setores, né? Então você vai verificar ali naquela determinada área ali do serviço de saúde, qual que é o risco biológico mais provável de acontecer, né? Numa hemodiálise, numa UTI, num centro cirúrgico, o que é mais provável? Você vai fazer um mapeamento dos riscos inerentes àquela área ali hospitalar, aquela área daquele serviço de saúde. Entendeu qual que é a função desse programa, desse PGR, né? É analisar isso daí, tá? E aí ele vai analisar fontes de exposição, reservatórios, vias de transmissão de entrada e etc, etc. Isso aqui não é importante. O importante é esse inciso 1 aqui, tá? Beleza. Vamos pular, galera, porque essa norma é grande. São 50 páginas. É lógico que, cara, não tem necessidade. Eu sempre falo, cara, imprimir isso aqui, eu não vejo necessidade. Se você imprimiu, ou se você tá com essa apostila aí, cara, não tem o que fazer. Mas, cara, tem, assim, muita coisa aqui que é desnecessária, beleza? Então, a gente vai pontuando aqui o que é mais importante, tá? Vamos lá. Aqui nessa parte fala que, além do disposto no subitem, o PGR deve ser reavaliado sempre que produza uma mudança nas condições de trabalho, que se possa alterar, quando a análise dos acidentes e incidentes assim o determinar, enfim.
é possível fazer a reavaliação desse programa de gerenciamento de riscos, ok? Não, se a banca falar, não é possível reavaliar, lógico que pode, né, pessoal? É uma questão de bom senso. Muita coisa dá para responder no bom senso, tá? Vamos lá, então. Agora fala o seguinte: os documentos que compõem o PGR deverão estar disponíveis aos trabalhadores, por óbvio, né? Agora a gente vai falar sobre o Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional, PCMSO, tá? Então ele fala que o PCMSO, além do previsto na NR7 e é observado o disposto no inciso 1 do item tal, deve contemplar. O que deve contemplar o PCMSO? Isso aqui pode cair em prova? Cara, poder pode, mas não é muito comum. Caiu uma vez, a gente vai resolver essa questão, tá? Mas é o seguinte, o que deve contemplar? É o Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional. A. Reconhecimento e avaliação dos riscos biológicos, tá? B. Localização das áreas de risco. C. A relação contendo a identificação nominal dos trabalhadores, sua função, o local em que desempenham suas atividades e o risco a que estão expostos. Letra D. A vigilância médica dos trabalhadores potencialmente expostos. E letra E. O programa de vacinação. Isso aqui foi o que caiu em prova que a gente vai resolver, tá? Então, é só lembrar o que deve conter aí nesse PCMSO, né? São esses detalhes aí que a gente acabou de falar. Beleza? Tranquilo? Vamos lá. Aí aqui, ele fala, né? Aqui já começa a cair bastante em prova esse item. Fala assim, sempre que houver transferência permanente ou ocasional de um trabalhador para outro posto de trabalho que implique em mudança de risco, esta deve ser comunicada de imediato, tá? A banca vai falar assim, não, daqui 48 horas, daqui 72 horas. Não, de imediato ao médico coordenador ou responsável pelos PCMSO. Show de bola, pessoal? Grava que isso aqui cai, tá? Beleza, vamos lá. 32.2.3.3, não vou ficar falando número gigante, né? É muito grande esses números aqui. Vamos lá. Com relação à possibilidade de exposição acidental aos agentes biológicos, deve constar do PCMSO, tá? E aí são várias alíneas, eu não vou ler todas com vocês, só a primeira aqui, ó, os procedimentos a serem adotados para diagnóstico, acompanhamento e prevenção da soroconversão e das doenças, tá bom? Então depois vocês leem com calma essas 7 alíneas aí, tá bom? Para vocês ficarem craques. Mas não é tão problemático assim para fins de prova, não. Beleza? Vamos lá, então. O PCMSO deve estar à disposição dos trabalhadores, assim como o PGR, né? Bem como da inspeção do trabalho. E aqui, isso aqui não cai, tá, pessoal? Isso aqui não cai. Isso aqui despenca e muito nas provas da FGV, tá? Cuidado. Seguinte, em toda ocorrência de acidente envolvendo riscos biológicos, com ou sem afastamento, repetindo, com ou sem afastamento do trabalhador, deve ser emitida a comunicação de acidente de trabalho CAT. Grava que isso aqui tem chance gigante de estar na sua prova. Beleza? Tranquilo. Vocês vão ver comigo que isso aqui cai muito. Agora vamos falar das medidas de proteção. E aqui, galera, é o ponto alto que assim, eu acho que isso aqui deve estar na sua prova. Com boa assim, margem de certeza. Pelo que eu já observei, é o que normalmente a FGV cobra, tá? Então, fala sobre medidas de proteção. As medidas de proteção devem ser adotadas a partir do resultado da avaliação de riscos ocupacionais previstas no PGR, observando o disposto no item tal. E aqui cai muito, tá? Em caso de exposição acidental ou incidental, medidas de proteção devem ser adotadas imediatamente,
mesmo que não previstas no PGR. É isso aqui que derruba, tá? Aí a banca vai falar assim, não, somente aquelas que estiverem previstas no PGR. Errado. Até mesmo as que não estiverem presentes no programa de gerenciamento de riscos devem ser adotadas essas medidas imediatamente, ok? Grava que isso cai em prova. Beleza? Tranquilo, então. Vamos pular aqui, vamos para o que interessa, tá? Olha só, os quartos ou enfermarias destinados ao isolamento de pacientes portadores de doenças infectocontagiosas devem conter lavatório em seu interior. Por óbvio, né? Se isso aqui cair na sua prova, você não vai marcar que tá errado. Tá certo. Tem que conter lavatório em seu interior. E esse ponto aqui, cara, eu não sei por qual motivo, mas é o ponto que mais cai em prova, GNR32. Assim, disparado, tá? Isso aqui cai muito, é óbvio, mas talvez para alguns não seja tão óbvio assim. Mas tem que falar, né, pessoal, porque cai muito. Fala o seguinte, o uso de luvas não substitui o processo de lavagem das mãos. Vou repetir. O uso de luvas não substitui o processo de lavagem das mãos. O que deve ocorrer, no mínimo, antes e depois do uso das mesmas. Novamente, o que deve ocorrer, no mínimo, antes e depois do uso das mesmas. Aí o que a banca vai fazer? Ou ela vai falar que o uso de luvas substitui o processo de lavagem das mãos, e aí você vai marcar que está errado, porque não substitui. Não é porque você está usando luva que você não tem que lavar as mãos, tá? E o outro detalhe é o que deve ocorrer, no mínimo, antes e depois. A banca vai falar que é somente antes, ou é somente depois. Cuidado, tá? Cuidado com esse detalhezinho, porque às vezes numa leitura rápida, você não percebe essas minúcias, e aí você cai na pegadinha do examinador, tá? Esse ponto aqui, pela minha análise, é o que mais caiu em provas, tá? Beleza? Não erre, por favor. Bom, vamos pular agora, pessoal, para essa parte aqui. Ele fala o seguinte. A higienização das vestimentas utilizadas nos centros cirúrgicos e obstétricos, serviços de tratamento intensivo, unidades de pacientes com doenças infectocontagiosas, e quando houver contato direto da vestimenta com material orgânico, presta atenção, ó, deve ser de responsabilidade do empregador. Deve ser de responsabilidade do empregador. Sabe o que a banca vai fazer? Ela vai falar que deve ser de responsabilidade do empregado. Não, cara, é do empregador. Grava que isso aqui é um pega de prova, beleza? A higienização dessas vestimentas utilizadas deve ser de responsabilidade do empregador. Show de bola? Tranquilo? Beleza. Aí ele vem aqui, ó. O empregador deve garantir a conservação e a higienização dos materiais e instrumentos de trabalho também. Tá bom? E esse item aqui também, cara, cai bastante, tá? Deixa eu marcar o asterisco aqui, cai muito. É o seguinte, ó. O empregador deve assegurar capacitação aos trabalhadores antes do início das atividades e de forma continuada. Sabe o que a banca vai fazer, cara? É um pega muito besta. Ela vai falar assim, ó. O empregador deve assegurar capacitação aos trabalhadores depois do início das atividades. Não. É antes do início das atividades e de forma continuada, tá bom? Grava que isso aqui também cai em prova. Show? Vamos pular, cara. Vamos o que interessa mesmo. Esse ponto aqui é meio óbvio, mas eu vou falar, tá? São vedados o reencape e a desconexão manual de agulhas, tá? Então grava esse ponto aqui também. Show? Vamos lá. Agora, esse aqui também, cara, cai demais. Isso aqui é uma aposta minha também, viu? Uma das apostas, né? Eu fiz várias aqui. Essa aqui é uma delas, que é a parte da vacinação dos trabalhadores. Isso aqui tem muita chance de cair na sua prova, tá? E fala o seguinte. A todo trabalhador dos serviços de saúde deve ser fornecido gratuitamente, esse é o primeiro ponto, gratuitamente,
programa de imunização ativa contra. E aí você tem que memorizar, cara. Não tem jeito, não tem conversa, tem que memorizar. Contra tétano, difteria, hepatite B e os estabelecidos no PCMSO. Vamos repetir? Tétano, difteria, hepatite B. O mnemônico utilizado aqui, cara, é o TDAH. Exatamente, né? Não é transtorno por déficit de atenção, não, tá? TDAH é porque são as iniciais, né, das doenças. Tétano, T, difteria, D e hepatite B começa com H. Então, as iniciais, tá? Dessas doenças, TDAH. Então, quando falar de TDAH, você vai fornecer aí essa vacinação. Só toma cuidado, porque a banca pode falar hepatite A, e a hepatite A não é, tá, pessoal? É hepatite B, tá bom? A gente vai resolver uma questão de prova em que, dentre as alternativas, ela colocou hepatite A. Às vezes você só lembra da hepatite e esquece que aqui é hepatite B, não é a A, tá? Toma só esse cuidado, porque se a banca tentar te pegar nesse ponto aí, vai te derrubar, tá? Então lembra que é hepatite B, tá bom? Show de bola. Vamos lá. E aí fala que o empregador deve fornecê-las gratuitamente, né? A gente acabou de ler isso aqui. Vamos pular o que aqui, cara, eu tô só passando o que já caiu em prova, tá? O que já caiu, a gente tá trabalhando. E aqui eu tô trazendo alguns pontos extras também daquilo que eu aposto estar em provas. E como eu já percebi que a FGV, ela gosta muito de trazer dados numéricos, né? Em algumas questões, essa parte aqui eu vou reforçar com vocês. Ela fala o seguinte: os cilindros contendo gases inflamáveis, tais como hidrogênio, acetileno, devem ser armazenados a uma distância mínima de 8 metros, tá bom? Então, trouxe essa informação aqui porque vai que cai na sua prova, né? 8 metros daqueles contendo gases oxidantes, tais como oxigênio e ácido nitroso, ou através de barreiras vedadas e resistentes ao fogo. Eu acho que isso aqui não vai cair em provas. Eu acho que isso aqui, quando a banca traz, é mais para cargos como técnico em segurança do trabalho, na parte específica, engenheiro de segurança do trabalho, enfermagem do trabalho, etc. Quando é mais uma coisa, um cargo mais realmente assim, que precisa, né, que você vai colocar questões mais pesadas, aí a FGV pesa um pouco mais a mão. Mas para vocês, que é para geral, né, eu acho que esses detalhezinhos não vão ser cobrados, não. Vamos torcer para que não, tá? Vamos torcer para que seja cobrado aqueles pontos mais comuns mesmo. Aqui ele fala, para efeito desta norma, consideram-se medicamentos e drogas de risco aquelas que possam causar genotoxicidade, carcinogenicidade, teratogenicidade e toxicidade séria e seletiva sobre órgãos e sistemas, tá? Então aqui, em relação a medicamentos e drogas de risco, né, é que pode causar... já caiu em prova isso aqui, tá? Por isso que eu tô falando, beleza, pessoal? Show? Vamos lá, então. Aqui fala dos quimioterápicos antineoplásicos, né? Então ele fala aqui que a cabine deve estar em funcionamento no mínimo por 30 minutos antes do início do trabalho de manipulação e permanecer ligada por 30 minutos após a conclusão do trabalho, tá? Isso aqui já foi cobrado em prova, então você viu aquela parte dos 8 metros, essa parte dos 30 minutos antes, 30 minutos depois, tá? Por isso que eu tô falando que esses pontos assim são importantes. Das radiações ionizantes. O atendimento das exigências da SNR com relação às radiações ionizantes não desobriga o empregador de observar as disposições estabelecidas pelas normas específicas da Comissão Nacional de Energia Nuclear, CNEM, e a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, do Ministério da Saúde. Isso aqui não foi cobrado em prova, estou só destacando porque me chamou um pouco a atenção essa parte. Não desobriga o empregador de observar essas outras normas, tá bom? Então, por isso que eu estou reforçando. Isso aqui também já foi cobrado em prova, tá? Ele fala assim: na ocorrência ou suspeita de exposição acidental, os dosímetros devem ser encaminhados para leitura
no prazo máximo de 24 horas. Se vocês eventualmente verem algum detalhe, algum dado também numérico que eu não passei aqui na aula, deixa aí nos comentários, tragam também o conhecimento de vocês, as percepções de vocês nesses detalhezinhos, porque tudo isso pode ser cobrado em prova, tá, pessoal? Então, 24 horas, os 8 metros, 30 minutos antes, 30 minutos depois, tá bom? Vamos lá, continuando. Vamos ver o que mais que tem aqui, ó, né? Ó, essa parte aqui, ó, cada trabalhador da instalação radiativa deve ter um registro individual atualizado, o qual deve ser conservado por 30 anos após o término de sua ocupação, tá? Então, 30 anos após o término de sua ocupação, né? Vai que a FGV resolve inovar e trazer isso aí, né? Show? Vamos ver o que é mais aqui que eu destaquei com vocês. Essa parte aqui que fala da sala de manipulação e armazenamento de fontes radioativas, né? Então, essa sala ela deve ser revestida com material impermeável que possibilite sua descontaminação, devendo os pisos e paredes ser providos de cantos arredondados, tá? Deve dispor de pia com cuba de no mínimo 40 centímetros de profundidade e acionamento para abertura das torneiras sem controle manual. Isso aqui já foi cobrado também, tá? Esse dado aqui a gente vai resolver essa questão daqui a pouco. Beleza? Vamos lá então, vamos pular aqui sobre braquiterapia, tá? Então a braquiterapia ele é um tratamento oncológico, consiste em inserir uma fonte radioativa dentro ou próximo ao tumor, tá? E aqui, né, já caiu uma questão de braquiterapia, fala assim, que é vedada a prática de qualquer atividade não relacionada com a preparação das fontes seladas, né? Então, os recipientes utilizados para o transporte de fontes devem estar identificados com o símbolo de presença de radiação e atividade de radionuclídeo a ser deslocado, tá? Outro detalhe importante, o preparo manual de fontes utilizadas em braquiterapia de baixa taxa de dose deve ser realizado em sala específica com acesso controlado, somente sendo permitida a presença de pessoas diretamente envolvidas com essa atividade, tá? Após cada aplicação, as vestimentas de pacientes e as roupas de cama devem ser monitoradas para verificação da presença de fontes seladas, tá bom? Beleza? Vamos lá então. Outro dado importante aqui nessa parte que fala dos serviços de radiodiagnóstico médico. Aí fala aqui, as salas de raio-x devem dispor de sinalização visível na parte exterior das portas de acesso, mas isso aqui você já deve ter percebido, né? No dia a dia mesmo, quando vocês vão fazer um raio-x, contendo o símbolo internacional de radiação ionizante, acompanhado das inscrições raio-x, entrada restrita ou raio-x, entrada proibida a pessoas não autorizadas, tá? Show, beleza? Vamos pular direto aqui para a gente ser mais pragmáticos, tá? Aqui fala que para os recipientes destinados à coleta de material perfuro-cortante, o limite máximo de enchimento deve estar localizado 5 centímetros abaixo do bocal. Cara, isso aqui eu acho que é muito específico. Dificilmente a banca vai querer trazer isso aqui, né? Os recipientes de transporte com mais de 400 litros de capacidade devem possuir válvula de dreno no fundo, né? Né? Vai saber, né? Vai saber se a banca não traz. Os estabelecimentos com até 300 trabalhadores devem ser dotados de locais para refeição que atendam aos seguintes requisitos mínimos, né? Localização fora da área do posto de trabalho, piso lavável, limpeza, arejamento e boa iluminação, tá bom? Então lembra desses 300 trabalhadores aí, tá? Vamos pular aqui, beleza? Eu destaquei só os pontos que eu acho que são importantes. Aí aqui a gente entra, né, nos anexos. Esse ponto aqui, galera, é o seguinte. Eu vou ser bem sincero com vocês. Já caiu muita questão disso em prova. Muito mesmo. Eu vou colocar o asterisco aqui. Eu acho que não vai cair. Mas se cair, eu tô te preparando aqui pro pior, cara. O pior, na minha opinião, se cair na sua prova, é essa parte aqui. Que é a classificação dos agentes biológicos, tá? Isso aqui, com certeza,
é o que pode te derrubar na prova. Porque os pontos mais importantes a gente já falou lá no começo, né? Essa parte aqui, cara, não é muito óbvia, é muito chata, mas eu vou passar ela aqui para vocês porque não tem jeito, né? Eu vi não foi nenhuma, nem duas, nem três questões, foi muita questão, tá? Vamos lá então. Então, esses agentes biológicos são classificados em 4 classes, tá? São 4 classes, classe 1, 2, 3 e 4, tá? Primeira classe é a classe de risco número 1, tá? O que é essa classe 1? Ela tem baixo risco individual para o trabalhador e para a coletividade. Então, isso aqui você tem que memorizar, cara. Esse quadro aqui, ó, eventualmente, você pode até bater um print se você quiser, tá? Bate um print aí, vou até tirar minha cabeça aqui do meio, ó. Ó, acabei de tirar aí, ó. Bate um print aí. Coloca isso aí no seu travesseiro, no seu guarda-roupa, na sua geladeira. Bate um print, imprime, sei lá, ou escreve, anota mesmo e, cara... E lembra... E, cara, na véspera da prova, você vai ter que lembrar desses pontos aqui, pessoal. Infelizmente, vocês vão ter que lembrar. Bateu o print? Beleza. Vamos lá. Então, eu vou passar para vocês aqui a ideia, tá? Então, risco 1, ele vai do 1 ao 4. Então... Pensa o seguinte, o risco 1 é o mais baixo de todos, tá? E o risco 4 é o mais pesado, é o mais elevado, né? Vai do 1 ao 4. Então, o risco 1 é baixo risco individual para o trabalhador e para a coletividade e com baixa probabilidade de causar doença ao ser humano. Isso aqui não cai tanto, tá? A classe 1, o risco número 1 não cai tanto. Agora, do 2, o 2 já cai muito, mas muito mesmo, tá? É o principal, na verdade. Então, o risco 2, o risco individual moderado para o trabalhador. Então, a banca ela pode colocar isso numa questão. Ela traz no enunciado assim, ó. Risco individual moderado para o trabalhador, parará, parará, parará. Isso é risco 1, 2, 3 ou 4. Ou até 5, né? Porque são 5 alternativas. Ela inventa, né? Não tem classe 5, risco 5, tá, pessoal? Agentes biológicos não tem... risco 5 não. Se colocar 5, você já pode riscar porque tá errado, tá? Mas você sabe que risco moderado para o trabalhador é risco 2, tá bom? E com baixa probabilidade de disseminação para a coletividade. Então, o risco para o trabalhador é moderado e para a coletividade é baixo. Podem causar doenças ao ser humano, para as quais existem meios eficazes de profilaxia ou tratamento. Quais são eles? Quais são as doenças? Essas doenças aqui, pessoal, vocês sabem onde que vocês vão encontrar? Eu vou mostrar para vocês aqui, ó, tá? Eu vou mostrar. Tá nessa tabela gigante aqui, ó. Gigante. Então, você tem duas opções. Ou você pega essa tabela aqui, tenta memorizar aí, cara. Vai lá. A rocha, vai, tenta memorizar isso aqui, tá? Olha o tamanhozinho dela. É enorme, cara. Olha o tantão. Tipo assim, a norma, quase a maior parte dela tá só falando dessa relação dessas doenças, desses vírus aqui. Essas bactérias, tá? Olha o tamanho. E aqui nessa coluna B, essa coluna B é a classe, né? Do risco. Olha aí. Olha o tamanho. Beleza, você tem essa opção. Ou, igual eu fiz aqui, eu peguei só as principais. Eu consolidei as principais. Pra se cair na sua prova, cara, você bater o olho, você já sabe o que é. Entendeu, galera? Então, quais são? Vou destacar as principais para vocês. Em termos de vírus, sarampo, hepatite A e B, coronavírus, isso aqui tem chance de cair, cara. A banca pode virar para você, porque é um tema, assim, relativamente novo, né? A gente teve uma época que a gente viveu essa época, que é recente da nossa história, a banca pode virar para você e perguntar: coronavírus é de qual classe? Classe 1, 2, 3 ou 4? Você tem que saber que é risco 2, tá? Dengue, influenza, cachumba, rubéola. Isso tô falando de vírus, tá? Bactéria, a maioria das bactérias é do risco 2, tá? A maioria das bactérias. Depois vem esquistossomose, também é risco 2. Ascaris lumbricoides, que é lombriga, também é risco 2.
Isso que eu trouxe aqui para vocês é o que já caiu em prova, tá, pessoal? Isso aqui tudo já caiu em prova. Então, cuidado, beleza? A maioria das doenças é de risco 2. A maioria, tá? Então, vou repetir. Sarampo, hepatite A e B, coronavírus, dengue, influenza, cachumba, rubéola, as bactérias no geral, esquistossomose, lombriga. Risco 2. Ou seja, risco individual moderado para o trabalhador, baixa para a coletividade. Podem causar doenças ao ser humano. Beleza. Risco 3 também cai com frequência. Normalmente a banca tenta te pegar no 2 e no 3, tá? Então, risco 3. Risco individual elevado para o trabalhador. Destaca esse elevado aqui, tá? Elevado para o trabalhador e com probabilidade de disseminação para a coletividade. Podem causar doenças e infecções graves ao ser humano, para as quais nem sempre existem meios eficazes de profilaxia ou tratamento. Pessoal, é muito importante vocês memorizarem não só as doenças em si, mas a característica daquele risco. Essas características que a gente está lendo aqui, a banca faz isso, tá? Ela bota isso aqui no enunciado e te pergunta se é 1, 2, 3 ou 4. Então tem que saber. Então o risco 3 é risco elevado. O 2 é moderado. O 1 é baixo. O trabalhador, que eu tô falando, pro trabalhador, né? Então continuando o risco 3. Risco individual elevado para o trabalhador, probabilidade de disseminação para a coletividade. Podem causar doenças e infecções graves ao ser humano, para os quais nem sempre existem meios eficazes. Nem sempre, tá? E aí eu quero que você destaque isso aqui para você não confundir com o risco 4. Que também é muito fácil confundir o 3 com o 4, vocês vão ver, tá? Então, o risco 3, quais são as principais doenças aqui? Cara, vírus HIV, febre amarela, bactéria, tuberculose, a banca pode colocar bacilo de Koch também, que é o que ocasiona a tuberculose, e Escherichia coli, tá? Escherichia coli, esse é o nome, tá? Falou em Escherichia coli, é risco 3. Falou em HIV, risco 3. Falou em febre amarela, risco 3. Bactéria, tuberculose, risco 3. Então é o seguinte, cara, é mais fácil, pensa comigo, é mais fácil você memorizar essas doenças de risco 2 ou as de risco 3? É óbvio que as de risco 3, porque são menos doenças, né? Então, tenta memorizar isso aqui. O que não for de risco 3, ou vai ser de risco 2 ou de risco 4. Mas eu acho que a de risco 4 ainda é mais fácil de memorizar, tá, pessoal? Então, vamos lá. E a de risco 4? Risco individual elevado para o trabalhador. Então, perceba, entre a 3 e a 4, essa primeira parte é igual. Ambas têm o risco individual elevado. Mas aí, olha só. No risco 3 é com probabilidade de disseminação para a coletividade. No risco 4 é com probabilidade elevada. Então tem essa grande diferença aqui, né? Probabilidade elevada, né? No risco 4 para a disseminação para a coletividade. E aqui não fala elevada no risco 3. Percebeu a diferença? Aí depois continua. Apresenta grande poder de transmissibilidade de um indivíduo para o outro, né? Aqui não fala essa parte também, no risco 3, tá vendo? Podem causar doenças graves, né, para o ser humano. Aqui também fala de doenças e infecções graves. Só que a diferença da 4, ó, para as quais não existem meios eficazes de profilaxia ou tratamento. E no caso do 3, ele fala que nem sempre existem meios eficazes. Então, notou a diferença do 4 para o 3? Conseguiu perceber? Isso é importante, tá, pessoal? Isso é pega de prova. Então, o risco 4, não existem meios. E no risco 3, nem sempre existem meios, tá? Então, essa é a grande diferença entre elas, né? Lembra da probabilidade elevada de disseminação para a coletividade do risco 4? Não existem meios eficazes de profilaxia. No risco 3, a probabilidade de disseminação, mas não é elevada, mas existe. E nem sempre existem meios eficazes. Beleza? E quais são as doenças do risco 4? Varíola, ebola, né? E a fitose. Varíola, ebola e a fitose. Essas três principais do risco 4.
tá? Varíola, ebola, aftosa. No risco 3, HIV, febre amarela, tuberculose, Escherichia coli. Risco 2, sarampo, hepatites A e B, coronavírus, dengue, influenza, cachumba, rubéola, bactérias, esquistossomose e lombriga. Tá bom, galera? Show? Isso cai, tá? Isso cai. Beleza, vamos lá. Isso aqui não tem jeito. É um negócio que tem que memorizar. É a única forma de entrar na sua cabeça. É na véspera da prova você pegar esse print aqui e relembrar, tá? Tranquilo. Agora, só para finalizar a aula, caiu uma questão disso aqui muito pontual, tá? Vou só passar mesmo para falar que... para não dizer que eu não passei por ela, tá? Vamos passar aqui, ó. Essa parte bem aqui. Deixa eu pegar aqui, que é o anexo 3, tá? O anexo 3, pessoal, ele fala a respeito do plano de prevenção de riscos de acidentes com materiais perfurocortantes, né? Ele fala aqui do objetivo e do campo de aplicação, e aqui ele fala sobre a comissão gestora multidisciplinar, tá? Então, essa comissão gestora multidisciplinar, o empregador deve constituir ela, né? Que tem como objetivo reduzir os riscos de acidentes com materiais perfurocortantes, tá? Então, qual é o objetivo da comissão? Reduzir os riscos de acidentes com materiais perfurocortantes, né? Com probabilidade de exposição a agentes biológicos por meio da elaboração, implementação e atualização de plano de prevenção de riscos de acidentes com materiais perfurocortantes, tá? Essa comissão ela deve ser constituída sempre que aplicável pelos seguintes membros, né? Então, tem membro ali, o empregador, seu representante legal, representante da direção do serviço de saúde, representante do SESMIT aí, vice-presidente da Comissão Interna de Prevenção de Acidentes, da CIPA, né? Enfim, são muitos atores aqui que participam dessa comissão, né? Essa comissão ela deve analisar as informações existentes no PGR e no PCMSO. Ela não deve se restringir às informações previamente existentes no serviço de saúde, tá? E ela deve elaborar e implantar procedimentos de registro, investigação de acidentes e situações de risco envolvendo materiais perfurocortantes, tá? De importante é isso, cara, sobre essa comissão aí, gestora multidisciplinar, tá bom? Então, com isso a gente encerra a aula, vamos para a parte mais legal da aula, que é resolver questões, tá bom, galera? Questões full FGV, exatamente, só FGV na veia pra gente chegar arrebentando essa prova, tá? Não tem nada que vai fazer você errar não, cara. A gente vai acertar essa questão em prova. Se Deus quiser, a gente vai conseguir falar o que vai cair para vocês, tá bom? Vamos lá então. Primeira questão fala o seguinte: Ana, ela é lembra, ó, FGV 2024, tá? Essa questão aqui, ó, auxiliar de enfermagem do trabalho. Ana é técnica de enfermagem e em um centro cirúrgico. Ao final de cada plantão, ela leva o pijama cirúrgico do hospital em que trabalha para a sua casa. Olha só. E providencia a higienização desta vestimenta para um novo uso no seu próximo plantão. Então aqui, cara, essa historinha que a FGV gosta, tá? É uma característica da Fundação Getúlio Vargas falar uma historinha no começo do enunciado, tá? E aí você já, se você estudou, você já bateu o olho, você já sabe que isso aqui não pode, tá? Você viu, a gente viu lá atrás, a responsabilidade pela higienização é do empregador, você sabe. Então você bateu o olho, você já sabe que isso aqui tá errado. E aí vamos ver as alternativas. De acordo com a NR32, essa prática é, letra A, correta? Não, cara. Então, assim, basicamente, o cara botou aqui, ó, letra A correta, letra B correta, C correta, D correta. Só a última ela botou incorreta, tá? Então, assim, o examinador, ele foi... Talvez ele tentou, assim, induzir você a pensar que essa atitude é correta, porque ele colocou 4 alternativas corretas. Olha que sacanagem, cara. Tanto que o examinador, ele é sacana, porque aí o cara que não estudou, ele vai olhar, ele vai pensar assim, pô, das 5, tem 4 que é correta, então eu acho que tá correta mesmo.
Aí ele vai tentar imaginar aqui qual delas está mais certa, né? E ele vai perder a questão, porque na verdade essa atitude ela é incorreta. Então assim, para quem estudou, cara, é perfeita essa questão, porque facilita muito a sua vida, tá? Então você marca o incorreto ali e vai pro abraço. Então, incorreta, pois a higienização das vestimentas nos centros cirúrgicos deve ser de responsabilidade do empregador, pessoal. Pelo amor de Deus, tá? Não é o empregado, não, tá? Então vamos lá puxar essa parte, né? Então tá aqui, ó. A higienização das vestimentas utilizadas nos centros cirúrgicos, obstétricos, tal, deve ser de responsabilidade do empregador. É só marcar e partir para o abraço. Tranquilo? Vamos para a questão número 2. Ela fala assim, né? De acordo com a NR32, na ocorrência ou suspeita de exposição acidental à radiação ionizante, tá? Os dosímetros devem ser encaminhados para leitura no prazo máximo de, né? Então, pessoal, olha, questão FGV, né? Técnico de legislativo aqui em segurança do trabalho 2024. É uma questão muito no detalhe. Como eu falei para vocês, acho difícil de cair, mas por isso que eu tô reforçando, cara, esses pontos, esses dados numéricos, vai saber se a banca não traz, tá? Então a resposta é letra A, mas eu vou trazer aqui para vocês, ó, onde que tá constante, beleza? Essa parte aí das 24 horas. Deixa eu ver se eu encontro aqui para vocês de forma fácil, tá? Enfim, 24 horas. Aqui, ó. Então tá nesse item aqui, né? Na ocorrência de ou suspeita de exposição acidental, os dosímetros devem ser encaminhados para leitura no prazo máximo de 24 horas. Então esse ponto aí é importante, né, pessoal? Como eu falei para vocês, letra A é a resposta. Vamos lá agora. Agora é uma questão que tem potencial de chance de cair na sua prova. Essa 3 aqui eu vejo como interessante. Então, FGV 2024, né? Considerando as exposições acerca das normas de segurança e saúde no trabalho, avalie se as afirmativas a seguir são verdadeiras ou falsas. Vamos ver? A primeira. Em toda ocorrência de acidente envolvendo os riscos biológicos, com ou sem afastamento do trabalhador, deve ser emitida a comunicação de acidente de trabalho CAT. Isso aqui é verdadeiro, tá, pessoal? Vamos procurar aqui, ó. Comunicação de acidente de trabalho CAT. O que eu falei para vocês, tá? Com ou sem afastamento. Tem que ser emitida a CAT. Então essa aqui tá verdadeira. Segunda, em caso de exposição acidental ou incidental a agentes biológicos, medidas de proteção devem ser adotadas imediatamente, mesmo que não previstas no PGR. Aí a pessoa que não estudou, ela olha e fala, não, acho que tá errado, acho que tem que estar prevista no PGR. Não, mesmo que não previstas no PGR. Foi o que eu falei para vocês aqui, ó. Mesmo que não previstas no PGR. Essa questão ela está verdadeira. E a última, os quartos ou enfermarias destinadas ao isolamento de pacientes portadores de doenças infectocontagiosas devem conter lavatório em seu interior. Também está certo, também está de acordo aqui, ó, com a norma 32, beleza? Então, todas estão corretas. Letra C é a resposta. De boa, galera. Questão número 4. Em serviços de saúde, aí é o que eu falo, também é uma questão muito específica, né? FGV, Enfermeiro do Trabalho 2024. A distância mínima recomendada entre os cilindros contendo gases inflamáveis, como o hidrogênio, e os cilindros contendo gases oxidantes, como o oxigênio, deve ser de, né? Então você já percebeu que o examinador da FGV ele gosta um pouco desses detalhes, né? Enfim, resposta letra C, 8 metros, tá, galera? Então, aqui, ó, a resposta, né? Então, os cilindros contendo gases inflamáveis, tais como hidrogênio, acetileno, tal, distância mínima de 8 metros. Questão número 5. Essa aqui eu acho que tem potencial de prova, tá? Essa aqui é interessante para vocês. Então, a norma regulamentadora 32 estabelece que quando os trabalhadores de saúde estejam expostos a agentes biológicos para os quais existam vacinas eficazes, deve ser fornecido gratuitamente programa de vacinação contra esse agente.
As 3 doenças mencionadas de forma explícita na NR32, para as quais necessariamente deve haver um programa de imunização são... E aí, galera? Vou deixar você responder. Responde aí para mim. Eu vou esperar, hein? Responda. Pensou? Respondeu? Qual que você marcou? Me fala aí. Qual que é o mnemônico, galera, que eu falei para vocês memorizarem? Só memorizar, hein? TDAH. TDAH, tá? Então, lembrou do TDAH, você lembra. Só toma cuidado que o H é do B, tá? Hepatite B, tá? Só toma cuidado. Porque assim, cara, se eu fosse examinador, e assim, cara, examinador é sacana, né? Olha o que o examinador ele poderia fazer na maldade, assim, pra te pegar com força. O que ele ia fazer? Ele ia colocar a letra B, ele ia colocar assim, ó. Tétano, difteria e hepatite A. Pronto. Olha o tanto que seria perfeito essa questão. Não seria perfeito, cara? Cara, se eu fosse examinador, eu faria isso. Pra pegar mesmo, pra ver realmente. Porque assim, ir além do decoreba, né? Pô, o cara decorou lá o TDAH e tal. Não, mas aí vamos mais além. Vamos ver se ele lembra se é hepatite A ou B, né? Então, pessoal, cuidado, tá? Hepatite B. Então, resposta letra A. Grava que isso cai em prova. Beleza? Então, o TDAH eu até coloquei aqui, ó. TDAH, tá? Então tá lá. Tétano, difteria e hepatite B. Show? Beleza? Não vai errar isso em prova, né? Ok. Vamos lá, então. Questão número 6 agora. Aí começa a brincadeira a ficar pesada. A brincadeira começa... Cara, se cair isso aqui não tem jeito. Tem que memorizar, né? Vamos lá? A NR32 classifica os agentes biológicos por classe de risco, baseando-se no risco individual para o trabalhador, probabilidade de disseminação para a coletividade, disponibilidade ou não de métodos de profilaxia ou tratamento em caso de infecção. Desse modo, olha só, um agente considerado de classe de risco 2 o vírus da... Então, isso aqui é uma questão difícil, por quê? Porque o risco 2 tem vários, né? E é muito fácil você confundir isso aqui, tá? Então, assim, cara, é complicado. Então, assim, ó, a gente vai voltar lá no quadro, tá? Mostrar pra vocês o quadro aqui. Para vocês entenderem que, ó, por exemplo, o primeiro, HIV. HIV é risco 3. Então, aqui, ó. Vou colocar aqui. Risco 3. Febre amarela. Febre amarela é risco 3 também. Aqui, ó. A febre amarela, ela é de risco 3. Sarampo. Sarampo é risco 2. Então, sarampo é a resposta. Gabarito letra C. E a varíola, conforme a gente viu aqui, ó, ela é de risco 4. Tá bom? Risco 4. Então, resposta letra C. Show, galera? Decoreba puro. Não tem jeito. Vamos lá. Questão número 7. Ó, essa aqui é mais fácil, né? Porque aí é o conceito. Não é, você não tem que ter memorizado a doença, não. É só o conceito. Vamos lá? E essa aqui se torna fácil. Vocês vão perceber. Ó, um agente biológico possui risco individual moderado. Opa, falou moderado, cara. Já é pra bater o olho e já sabe a resposta. Não tem conversa. Só tem um risco que é moderado. Só tem um. Qual que é? Responde pra mim aí. Respondeu? Você sabe qual que é a resposta. Eu te falei. Moderado é de risco 2, pessoal. Gabarito letra B. Tá? Então, risco individual moderado para o trabalhador, baixa probabilidade de disseminação para a coletividade, ou seja, você já elimina o 3 e o 4, tá? Podendo causar ao ser humano doenças para as quais existem meios eficazes de profilaxia ou tratamento. Então, de acordo com essas características, esse agente deve ser classificado como sendo de classe de risco 2. Resposta letra B de bola. Vamos agora para a questão número 8. Segundo a NR32,
o programa de vacinação de trabalhadores deve ser desenvolvido. Vamos ver? Ó, em todas as empresas que possuem alojamento de trabalhadores, cara, isso aqui não está escrito na NR32. A NR32 fala que é em estabelecimentos de serviço de saúde, não em todas as empresas que possuem alojamento de trabalhadores. Não é de forma genérica, é para serviços de saúde. É esse o intuito da NR32. Serviços de saúde. Aí quando você fala em todas as empresas que possuem alojamento, você está falando de tudo, até o que não é da saúde. Não, a ANR não fala disso, tá, pessoal? Então essa questão aqui tá o quê? Falsa. Então aqui tá na prova, você já eliminaria a A, porque fala que é A1 apenas, a letra C, 1 e 2, a letra E, né? Então você já elimina um monte. 2. Para todo trabalhador do serviço de saúde, contemplando programa de imunização ativa contra tétano, difteria e hepatite B. Isso mesmo. Lembra do TDAH. Tá? TDAH. E os estabelecidos no PCMSO. Lembra também que desse detalhe a mais aqui, né? Os estabelecidos no PCMSO também entram, tá? Então essa aqui tá o quê? Verdadeira. E a 3, a todos os trabalhadores que executam as atividades em ambientes confinados. Novamente, cara, essa questão ela foi bem sacana, é uma questão FGV 2024. Ela foi sacana pelo seguinte, cara, ele tá colocando muita gente aí dentro desse bolo, até quem é fora do serviço de saúde, entendeu? A lógica. Por que essa questão A1 e A3 estão erradas? Porque ele tá colocando muita gente aí. Então é específico para trabalhadores da atividade que trabalham na saúde, tá bom, galera? Então essa 3 aqui ela tá falsa, beleza? Então se ela tá falsa, então a D não pode ser, então só pode ser a letra B. Questão 2 apenas. Tranquilo? De boa, vamos lá. Questão 9, agora, cara, é sacanagem. Aí entra, né, nas questões mais complicadas. Dentre os agentes biológicos apresentados nas alternativas a seguir, aquele que apresenta risco individual moderado, e aqui, cara, aqui é uma questão que você tem que trabalhar um pouco mais além, né? Porque você tem que lembrar, pô, você tá falando moderado, tá falando de qual risco? Então essa é a primeira coisa que você tem que lembrar. Então se falou moderado, você tem que lembrar que é de risco 2. Risco 2. Primeiro ponto, risco 2. Para o trabalhador, baixa probabilidade de disseminação para a coletividade e para o qual existem meios eficazes de profilaxia ou tratamento aí a gente vai ter que analisar cada alternativo, tá? Então vamos novamente aqui para nossa tabela. Ó, varíola. Varíola, pessoal, é risco 4. Então essa aqui já tá fora, tá? Tá falando de risco 2. Letra B. Vírus da imunodeficiência humana. Imunodeficiência humana vai ser aqui, ó, o risco 3, tá bom, pessoal? Aqui vai ser risco 3, também não é, tá? Escherichia coli. Escherichia coli é risco 3. Tá? Letra D. Vírus da aftosa. Vírus da aftosa é risco 4, tá? Risco 4. E a hepatite B? Hepatite B é risco 2. Então, portanto, resposta letra E. Entendeu, galera? Entendeu? É isso mesmo, cara. Faz parte, tá? Questão FGV 2024. Pode ser que caia na sua prova, não duvido. Questão número 10. De acordo com a NR32, consideram-se medicamentos e drogas de risco aqueles que podem causar, entre outros sintomas. Responda aí para mim. Te dá uns segundinhos aí, pensa e responde. Lembra que a gente falou disso? Eu até travei na hora de falar, né? Então, resposta letra C. Genotoxicidade. Genotoxicidade. Então tá aqui, ó. Genotoxicidade. Vamos procurar aqui. Olha lá, ó. Para efeito da SNR, consideram-se medicamentos e drogas de risco aquelas que podem causar genotoxicidade, carcinogenicidade, ó, não travei,
patogenicidade, toxicidade séria e seletiva sobre órgãos e sistemas. Beleza? Então, é isso aí. Letra C é a resposta. Questão número 11. Essa aqui, na minha opinião, essa aqui é uma boa de cair na sua prova, tá? Então, FGV, essa aqui de 2023. De acordo com a NR32, assinale a afirmativa incorreta. Sempre tome cuidado ao ler o enunciado. Veja se está pedindo a correta ou se é a incorreta. Letra A, vamos ver? O PGR, Programa de Gerenciamento de Riscos, deve identificar os agentes biológicos mais prováveis em função da localização geográfica e da característica do serviço em saúde. Exatamente, a gente viu isso aqui na norma, mas ele não está pedindo a correta, está pedindo a incorreta. Olha a letra B, cara. O uso de luvas substitui o processo de lavagem das mãos. E aí, galera, tá certo isso aqui? Então, beleza, você tá com a mãozona suja, né? Basta você colocar as luvas e tá tudo certo. Afinal de contas, o uso das luvas substitui a lavagem das mãos. Tá certo isso? Óbvio que não. Isso aqui tá extremamente errado. E como ele tá pedindo a incorreta, essa é a resposta. Gabarito letra B. É uma besteirinha dessa, cara, mas você sabe por que o examinador coloca? Porque, cara, é um não aqui que ele suprimiu. Um não torna a questão errada. O cara que passa rápido, que não presta atenção, e normalmente, cara, as pessoas erram questões em concurso, às vezes não é por falta de conhecimento. Ou você acha que mesmo que o cara... você resolvendo junto comigo aqui, às vezes você ir na sua sala, no seu computador, na tranquilidade, na paz, tranquilo, sem pressa, é de boa. Você consegue perceber essas nuances. A questão é, cara, quando você estiver numa sala, normalmente sem ventilação, a sala quente, com 50 pessoas ao seu redor, você olha pro lado, a pessoa lá estudando, parece um nerd, e fala, pô, vai roubar minha vaga, não sei o que, você já fica amedrontado, né? Aí você chega no local de prova, aquele tantão de gente, aquela multidão, né? Você já fica nervoso. O maluco com a camisetinha escrito atrás assim, a minha vaga, como é que é? Sua vaga é minha, né? Já pra causar essa... Você chega na sala, aí você já começa a cansar o cérebro, porque, pô, vocês vão ter aí 60 questões pra resolver na prova, e pra alguns cargos vai ter ainda uma redação. O tempo cronometrado, né? O fiscal toda hora tá mudando o horário ali no quadro, né? E aí você, naquela pressão toda ali, cara, você às vezes tá na questão, seu cérebro já tá, né? E você perde a questão por bobeira, porque você não viu, você não leu a alternativa e não viu que era não, que substitui, quando na verdade é não substitui. Então tá vendo que às vezes, cara, é atenção. Então eu tô reforçando esse ponto, cara, porque quando você estiver na prova, muito além do conhecimento que você tem, tome cuidado, cara, preste atenção, leia todo o enunciado, leia toda a alternativa, para você não cair numa pegadinha de prova. Show de bola, pessoal? Beleza, então. Vamos lá. Letra C. Os documentos que compõem o Programa de Gerenciamento de Riscos, PGR, deverão estar disponíveis para os trabalhadores. Sim, isso está certo. Letra D. A transferência permanente ou ocasional de um trabalhador para um outro posto de trabalho que implique em mudança de risco deve ser comunicada de imediato ao médico responsável pelos PCMSO. Também está certo. E letra E. Em toda ocorrência de acidente envolvendo riscos biológicos, com ou sem afastamento do trabalhador, deve ser emitida a comunicação de acidente de trabalho CAT. Isso aqui também está certo. Excelente questão para você revisar os pontos mais importantes da norma, tá? Na minha opinião, cara, se eu tivesse que sintetizar os principais pontos da NR32, o resumo tá nessa questão número 11, tá? É aqui que a banca pode, de repente, trocar as palavras, né? Aqui, ó, com ou sem afastamento. Ela fala, não, somente com afastamento do trabalhador. Ou aqui, ó, no caso da transferência permanente, né? A comunicação pode acontecer daqui 48 horas, pode mudar isso aqui, né? Então, essa do uso das luvas já é padrão, né? Isso aqui a banca adora cobrar mesmo.
Tranquilo? Então, resposta letra B de bola. Vamos para a questão número 12. A respeito do Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional, PCMSO, analise as afirmativas a seguir. Vamos ver. Letra A, a primeira, né? Inciso A1, né? Por ocasião da ocorrência de acidente envolvendo riscos biológicos, desde que envolva afastamento do trabalhador, ou seja, presta, ó tanto que a atenção é importante nesses momentos. Ele está falando que é mais ou menos assim, somente nos casos em que envolva afastamento do trabalhador é que deve ser emitida a comunicação de acidente de trabalho, CAT. Errado, pessoal. Envolvendo ou não o afastamento do trabalhador. A gente acabou de ver aqui nessa questão, ó. Com ou sem afastamento do trabalhador. E aqui ele falou desde que envolva o afastamento do trabalhador. Não, você não pode restringir somente quando se afastar o trabalhador. É com ou sem afastamento do trabalhador. Entendeu a diferença? Então essa questão aqui ela tá errada, tá? 2. Contempla o programa de vacinação. Perfeito, a gente viu isso aqui. Vamos mostrar aqui para vocês, ó. Programa de vacinação, lembra? Vamos ver? Olha lá, ó. O PCMSO, ele deve contemplar o programa de vacinação, a linha E, né? E 3. Por ocasião da transferência de um trabalhador para outro posto de trabalho, o responsável do PCMSO deve ser comunicado. Exatamente, tá? Então, se acontecer a transferência, tá aqui, ó. O responsável, que pode ser o médico coordenador ou o responsável pelo PCMSO, ele deve ser comunicado. A 3 está certa, portanto, resposta letra E, 2 e 3 apenas. Entendeu, galera? Questão número 13. Os agentes biológicos são... Aí a questão sacana, né? São constituídos por seres vivos capazes de contaminar os ambientes ocupacionais e afetar a saúde do trabalhador. Assim, o bacilo de Koch, pessoal. Aí você tem que lembrar que o bacilo de Koch, olha só, ele é a tuberculose, tá? Tuberculose. E o parasita causador da esquistossomose são classificados, respectivamente, como de... Aqui nessa questão, ele nem falou de risco 1, 2, 3 ou 4, não. Ele trouxe a característica do risco. Então, até isso você tem que lembrar também. Tem que lembrar da característica do risco, tá? Então, se ele falou bacilo de Koch, aí você sabe que é tuberculose, tá? Tuberculose. Aí você lembra que a tuberculose ela é de risco 3, tá? E a esquistossomose ela é de risco 2. Então você tem que lembrar que se a tuberculose é de risco 3, você vai lembrar que ela tem um risco elevado para o trabalhador, tá? Só toma cuidado para você não confundir com a 4, mas aí a gente vai fazer essa análise aqui. E no caso da esquistossomose, se é de risco 2, é o risco moderado para o trabalhador. Então, é mais fácil, na hora da prova, você lembrar da esquistossomose do risco 2. Essa palavra, se falar moderado, você já pode considerar. As demais você já pode anular. Então, vamos fazer isso? Vamos pegar da esquistossomose aqui, ó. Então, ele coloca baixo risco, tal, e risco individual. Então, o que você vai fazer? Analisa só a segunda por enquanto. Ó, risco individual elevado. Não é elevado. É moderado para o trabalhador. Então, a A você já elimina, ó. Elimina. Vamos ver a B? Ó, a partir daqui, ó, na segunda parte, risco individual moderado, opa, moderado tá certo. Essa aqui a gente vai manter por enquanto, tá? Letra C, ó, só a segunda. Risco individual, baixo risco individual. Não é baixo risco. Baixo risco é quando é risco 1. Como a esquistossomose é risco 2, então essa aqui você já elimina também, ó. Então faz isso na prova, cara, pra ajudar muito, ó, ajuda muito. Ó, letra D. Risco individual elevado, não é elevado, é moderado. Então aqui você já elimina a letra D também, tá? E aí, ó, letra E, ó, risco individual moderado. Opa, aqui dá para segurar. Então tá vendo? A gente já eliminou 3, a gente deixou só 2. Facilita a vida, cara, facilita a vida. Ó, tuberculose. Agora a gente analisa a primeira parte. Tuberculose é risco 3, tá bom? Risco 3. Então, você vai ter que procurar aquela que tem um risco elevado para o trabalhador. Então, a letra B fala
baixo risco individual. Não, cara, tuberculose não é de risco 1, é risco 4. Aliás, risco 3, elevado risco. Então aqui, se eliminar a letra B, só sobrou a letra E. Olha que massa, por eliminação você mata a questão, ó. Então letra E é a resposta. Então, risco individual elevado para o trabalhador, ou seja, risco 3, né? Com probabilidade de disseminação para a coletividade. Se ele falasse com probabilidade de disseminação elevada, colocasse essa característica elevada, aí já mudaria. Aí já seria risco 4 e não risco 3, tá? Lembra? Ó, aqui, ó. Se falar de probabilidade elevada, tá? Risco 4. Se falar só probabilidade de disseminação, risco 3, né? Então aqui, beleza. E risco individual moderado, cara, o moderado ele mata o risco 2, né? Para o trabalhador e com baixa probabilidade de disseminação para a coletividade. É isso mesmo, né? Com baixa probabilidade de disseminação para a coletividade. Tranquilo? Beleza? Show. Vamos lá. Questão 14 agora. Os agentes biológicos têm potencial de causar danos à saúde dos trabalhadores e são classificados em classe, de acordo com a NR32. Um exemplo de agente biológico com risco individual elevado para o trabalhador, então pode ser 3 ou 4, vamos ver o restante, com probabilidade elevada de disseminação, risco 4. Mas aqui ele até colocou, né? Não precisava nem... Olha lá, tá aqui, ó, classe de risco 4. Tô só reforçando aqui para vocês lembrarem, tá? De disseminação para a coletividade é. E aí? Risco 4. Vamos analisar uma por uma? Vamos lá. Escherichia coli. Escherichia coli é o quê? Risco 3. Então vou colocar aqui, ó. Risco 3. Ascaris lumbrigoides, é a lombriga, né? Risco 2. Risco 2. Febre amarela. Febre amarela é risco, olha lá, ó, risco 3. Febre amarela, risco 3. Vírus da dengue, risco 2. Tá? É o que tá aqui, ó. Dengue, risco 2. E varíola é risco 4. Portanto, tá pedindo a de risco 4, resposta letra E. Entendeu, pessoal? É difícil, cara. Essa questão, se cair, derruba muita gente, mas memorizando vocês vão conseguir acertar. Vamos lá, então. Aqui na questão número 15 é a que eu falei para vocês, caiu lá do anexo 3 da NR32, tá? Que eu acho muito difícil de cair, mas vamos falar dela, né? Então, segundo o anexo 3 da NR32, a Comissão Gestora Multidisciplinar do Plano de Prevenção de Riscos de Acidente com Materiais Perfurocortantes, é correto afirmar que essa comissão, né? Vamos ver, letra A, deve-se restringir as informações previamente existentes no serviço de saúde. Cara, cuidado com palavras muito restritivas, palavras excludentes demais, tá? Não deve se restringir coisa nenhuma. Essa aqui tá falsa. Letra B, tem caráter tripartite, devendo contar com representantes do empregador e do sindicato dos trabalhadores. Cara, ela tem muita gente envolvida, tá? Não é só tripartite, só representante do empregador. Você lembra que eu vou mostrar para vocês aqui de novo, ó. Ele é muito grande, o rol é grande de pessoas, ó. Olha lá, a comissão é constituída pelos seguintes membros: empregador, representante do SESMIT, vice-presidente da CIPA, representante da comissão de controle, direção de enfermagem, direção clínica, responsável pela elaboração do PGRSS, representante... É muita gente, cara. Tripartite, só para... Não, tá errado, tá? A letra B tá errado. Letra C. É parte integrante da CIPA e tem por competência investigar todos os acidentes com material perfurocortante ocorridos no estabelecimento de saúde. Não é essa a função, tá? Dessa comissão, beleza? Olha só, qual que é a competência da comissão? Ó? Vamos procurar aqui, ó. O objetivo dela é reduzir os riscos de acidentes com materiais perfurocortantes, tá? Reduzir os riscos, tá bom? Então aqui, ó, tá falando que a competência é de investigação. Não é ela não tem esse caráter de investigação. Ela tem um caráter de reduzir os riscos de acidentes, tá? Por meio da elaboração, implementação e atualização de plano de prevenção de riscos, tá? E não de investigação, tá? Letra D.
é responsável pela elaboração do PCMSO. Não, também não está falando que ela tem a função de elaborar o PCMSO, tá? Ela elabora o plano de prevenção de riscos de acidentes com materiais perfurocortantes, tá vendo? E a letra E, ela deve elaborar e implantar procedimentos de registro e investigação de acidentes e, né, investigação, elaborar e implementar procedimentos, ó, perceba a diferença, ó, o tanto que é o detalhe, né, pessoal? Ela tá falando prevenir, no caso, implantar procedimentos de investigação. Uma coisa é você elaborar procedimentos de investigação, outra coisa é você investigar, né? São coisas diferentes, tá? E situações de risco envolvendo materiais perfurocortantes. Essa daqui é a resposta, letra E, tá bom, pessoal? Essa aí é a resposta. Vamos lá, mas é igual eu falei pra vocês, cara, a chance é muito pequena de cair em provas, tá? É mais provável cair aqueles negócios de comunicar a CAT lá que a gente falou, o uso das luvas, isso aí é mais provável, tá? 16. De acordo com a NR32, né? Então, a norma regulamentadora de segurança e saúde do trabalho em estabelecimentos de assistência à saúde, assinale a afirmativa correta. Letra A. O empregador deve fornecer gratuitamente, exato, sempre que houver vacinas eficazes contra os agentes biológicos a que os trabalhadores poderão estar expostos. Essa questão, ela tá certa, tá bom, pessoal? Como tá pedindo a correta, essa já é a resposta, letra A. Letra B. A comunicação de acidente de trabalho CAT deverá ser emitida preferencialmente na ocorrência de acidente que envolva risco biológico com afastamento do trabalhador. Errado, tá? Né? Lembra? Vamos voltar aqui na comunicação, que é um ponto que a banca gosta muito, né? Em toda ocorrência, tá? Como ele fala assim, é preferencialmente na ocorrência de acidente que envolva risco. Não. Em toda ocorrência que envolve risco biológico, com ou sem afastamento, deve ser emitida CAT. Põe isso na sua cabeça, tá? Então, se a banca colocar uma historinha e falar, não, só nesse caso aqui, preferencialmente não. Todo acidente, toda vez que acontecer, com ou sem afastamento, tem que ser emitida a CAT, tá bom? Então, essa questão tá falsa. Letra C. As medidas de proteção do programa de prevenção de riscos ambientais deverão ser adotadas exclusivamente. Cuidado com palavras excludentes, palavras restritivas para NR32, tá? Letra C tá errada. Em caso de exposição acidental, errada, tá? Exclusivamente. Letra D. O empregador deverá assegurar a capacitação dos trabalhadores antes do início das atividades e de forma continuada, devendo ser ministrada fora da jornada de trabalho. Aí não, né, pessoal? Vamos ver como é que tá escrito aqui, ó. Vamos ver aqui a parte que fala, ó, o empregador deve assegurar a capacitação dos trabalhadores antes do início das atividades de forma continuada, devendo ser ministrada sempre que ocorra uma mudança das condições de exposição dos trabalhadores aos agentes biológicos durante a jornada de trabalho. Durante a jornada de trabalho. Coloca isso aí nas suas anotações também, tá? Beleza. Então, resposta letra A. Questão 17. Vamos ver quanto tempo de aula ali. 1h18, quase acabando. São 23 ao todo, tá, pessoal? Segura firme aí. De acordo com a NR32, sobre os serviços de braquiterapia, analise as afirmativas a seguir. Essa aqui é uma questão que eu acho muito difícil de cair em prova também, tá? Essa de braquiterapia, aquela do anexo 3, muito difícil. Mas vamos lá. O preparo manual de fontes utilizadas em braquiterapia de baixa taxa de dose deve ser realizado em sala específica com acesso controlado, somente sendo permitida a presença de pessoas diretamente envolvidas com essa atividade. Isso aqui tá verdadeiro, tá? Vamos mostrar aqui para vocês, ó, braquiterapia. Isso aí tá certo, beleza? Então tá aqui, ó. Aqui, ó. Somente é permitida a presença de pessoas diretamente envolvidas com essa atividade. 2. Os recipientes utilizados para o transporte de fontes devem estar identificados com símbolo de presença de radiação
e a atividade de radionuclídeo a ser deslocado. Também tá certo, é o que está escrito aqui, ó. É o que está escrito aqui, tá? Essa aqui tá verdadeira. E 3, após cada aplicação, as vestimentas de pacientes e as roupas de cama devem ser monitoradas para a verificação da presença de fontes seladas. Isso aqui também tá certo. É o que tá falando aqui, ó. É o que tá falando aqui. Cara, é uma questão que, assim, vamos lá, pessoal. Mesmo que você não tiver estudado o assunto, pode acontecer de cair uma questão que a gente não trabalhou em aula e que, eventualmente, você vai falar, pô, eu não vi isso aqui. Mas aí, usa um pouco do bom senso, você vai conseguir acertar essa questão, tá? Então, é por óbvio, assim, pô, um serviço de braquiterapia, sabendo que ele é um serviço ali que envolve radiação, por exemplo. Aí ele vem e fala, somente sendo permitida a presença de pessoas diretamente envolvidas com essa atividade. Beleza, é uma palavra restritiva, somente permitida a presença, mas faz sentido pro aspecto do trabalho em si, de você estar mexendo com radiação, você, pô, por óbvio, você pensa, pô, é só quem está diretamente envolvido, está mexendo com o negócio ali e tal. Então, por bom senso, você marcaria a primeira certa. A segunda, os recipientes utilizados para o transporte devem estar identificados. Você vai questionar, vai falar que isso aqui está falso? Que não. Ah, não, então não precisa. O recipiente não precisa estar identificado com o símbolo de presença de radiação. Não precisa. Por bom senso, você marcaria verdadeiro na 2 também. E na 3, vamos lá. Após cada aplicação, as vestimentas de pacientes e as roupas de cama devem ser monitoradas para a verificação de presença de fontes seladas. Você, na sua opinião, você acha que você vai falar, não, isso aqui tá falso? Ah, não, as vestimentas não precisam ser monitoradas. Não, pessoal. Então, põe uma coisa na cabeça de vocês. É o seguinte, tem muita coisa que a gente estuda, que a gente se prepara, beleza. Mas quando você estiver na prova, cara, bater o olho numa questão que você olha e fala, pô, braquiterapia e tal, não fica assustado, assustada não. Leia as alternativas, usa o bom senso, pensa, raciocina, usa o senso crítico para você fazer o julgamento da questão. Não é só conhecimento, é como eu falei, cara, é ter o conhecimento, óbvio que ajuda você saber, mas também é importante ter atenção aos detalhes para você não cair numa pegadinha. E também usar o bom senso. Usa o senso crítico, raciocínio crítico, raciocínio analítico. Pensa, traz para a sua realidade. De repente, se você trabalha na área da saúde, de repente você até tem esse contato aqui, tá? Você até sabe. E aí você julga a questão, cara. Não é difícil essa questão aqui. A questão é que muitas das vezes você fica inseguro ou insegura porque você às vezes não viu, não estudou isso aqui e acha que não tem condição de acertar. Não, cara, você também tem condição de acertar. Então eu estou tentando estimular o seu raciocínio para você utilizá-lo na prova quando o conhecimento você não tiver ali no momento, tá? Não tem conhecimento? Beleza, usa o raciocínio. Você vai acertar também a questão em prova, tá? Então, resposta letra E, todas estão corretas. De boa, pessoal. Questão 18. Aí, essa aqui já não tem como, cara. Infelizmente, essa aqui é decoreba puro. Aí não adianta você tentar... eu vou fazer um raciocínio aqui. Essa aqui dá. Essa aqui dá pra você raciocinar criticamente. Essa aqui já não dá. Essa aqui ou você sabe ou você não sabe. Beleza? Então, FGV 2021. A cabine de segurança biológica da sala de preparo de quimioterápicos e antineoplásicos deve permanecer ligada após a conclusão do trabalho de manipulação por, no mínimo, como a gente viu, vocês estudaram, né? Eu falei para vocês sobre isso, é a resposta letra B, 30 minutos, tá? Então vamos olhar aqui, ó. 30 minutos, tá? Olha lá, ó. A cabine deve estar em funcionamento no mínimo 30 minutos antes do trabalho de manipulação e permanecer ligada por 30 minutos após a conclusão do trabalho. Beleza? Então, resposta letra B. Questão 19 agora. Conforme a NR32, com relação à possibilidade de exposição acidental aos agentes biológicos, assinale a afirmativa correta. Vamos ver? Letra A. Em caso de exposição acidental ou incidental, medidas de proteção devem ser adotadas imediatamente, desde que previstas no PGR. Aí não, né, pessoal? Mesmo que não estejam previstas no PGR. Lembra que eu falei para vocês?
Então vamos lá, ó, vamos recapitular esse ponto. Esse ponto ele tem chance de estar na sua prova, tá? Olha só. Vamos ver aqui. Ó, aqui no item 32.2.4.1.1, né? Em caso de exposição acidental ou incidental, medidas de proteção devem ser adotadas imediatamente, mesmo que não previstas no PGR. E aqui fala desde que previstas no PGR. Então essa questão aqui tá o quê? Tá falsa. B. Em caso de transferência de um trabalhador para um outro posto de trabalho que implique em mudança de risco, esta deve ser comunicada em até 15 dias. Nada disso. É comunicada imediatamente, tá bom? Então, em caso de transferência que implique em mudança de risco, essa deve ser comunicada imediatamente ao médico responsável pelo PCSO. É o que tá falando aqui, ó. É o que tá falando aqui. No item 32.2.3.2, tá? Aqui, ó, comunicada de imediato e não 15 dias, tá? Letra C. Deve ser emitida a comunicação de acidente de trabalho CAT nas ocorrências de acidente envolvendo riscos biológicos desde que gerem afastamento do trabalhador. Lembra? É com ou sem afastamento do trabalhador. Então, cara, só com esses bizus aí você mata essas questões todas, tá? Né? Então ele falou desde que gerem afastamento, não. Com ou sem afastamento do trabalhador. É o que tá falando aqui, ó. Né? Com ou sem afastamento do trabalhador. Então também tá falso. Letra D. O uso de luvas não substitui o processo de lavagem das mãos. Até aqui tá certo, mas é o que eu falo. Lê até o final, cara. Não vai fazendo um julgamento só parcialmente, não. Às vezes você já faz um julgamento, você lê isso aqui, realmente, o Felipe lá falou, não substitui o processo de lavagem das mãos, já vou marcar. Calma, respira, tranquilidade, tá bom? Ó, controla essa ansiedade aí, olha só. O que deve ocorrer, no mínimo, antes do uso das mesmas. Não, pessoal. O que deve ocorrer, no mínimo, antes e depois do uso das mesmas. É o que tá falando aqui, ó. Antes e depois. Tá vendo o tanto que é singelo, tanto que a linha é tênue, cara. Olha lá. O que deve ocorrer, no mínimo, antes e depois do uso das mesmas. Aqui ele falou só antes do uso das mesmas. Errado. Errado. E letra E. Devem constar do PCMSO os procedimentos a serem adotados para o diagnóstico, o acompanhamento e a prevenção da soroconversão e das doenças. É a resposta, letra E. Isso aqui é uma questão difícil, tá, pessoal? Pode ter certeza, é uma questão que derruba geral, velho. Geral, tá? Então, onde que tá falando a letra E? Vamos olhar aqui, ó. Vamos olhar aqui, ó. Com relação à possibilidade de exposição acidental aos agentes biológicos, deve constar do PCMSO os procedimentos a serem adotados para diagnóstico, acompanhamento e a prevenção da soroconversão e das doenças. É uma parte que passa até desapercebida, né? Às vezes você nem olha essa parte aqui, aí às vezes você olha na questão e você fala, acho que tá errado isso aí, eu nem lembro de ter visto isso, né? E aí você perde a questão de bobeira. Você às vezes marca a letra D, não lê ela inteira, marca achando que tá certo, perde a questão de bobeira. Essa aqui é uma questão complicada, por isso, tá? Então, resposta letra E. Vamos agora para a questão 20, sobre a classificação dos agentes biológicos segundo sua classe de risco, de acordo com a NR32, anexo 1, assinale a afirmativa incorreta. Incorreta. Show? Incorreta. Cara, olha só, na hora da prova, bateu o olho. Responde para mim bem aí, sendo bem sincero, cara. Só olha as 5 alternativas e já mata de cara. É para responder em 2 segundos essa questão aí. 2 segundos, vai lá. Respondeu? Tá na cara o erro aí, né? A incorreta. Tá na cara, né, pessoal? Qual que é a incorreta? Letra E, né? Classe de risco 5. Onde que tá escrito isso? Classe de risco 5. Vamos lá? Onde que tá risco 5? Aqui, ó. Não. Risco 1, 2, 3 e 4. Risco 5, não. Tá? Risco 5, não. Então, resposta letra E. Bem de boa, tá? Nem precisou você fazer uma análise, porque assim, ó, cuidado, porque assim, a gente fez um julgamento aqui
porque tinha o risco 5. Mas o que poderia a banca fazer para colocar incorreta? Ela poderia mudar aqui, ó, a característica do risco, né? Então ele poderia, vamos supor que não tivesse essa letra E, você tivesse que julgar da A até a D, né, do risco 1 ao 4. Aí você teria que ler toda a alternativa para ver se a característica corresponde ao risco que está associado. Aí você tem que fazer essa associação. Então, eu vou adaptar essa questão aqui. Eu vou falar que aqui, ó, no risco, eu vou falar aqui que no risco 3, eu vou falar que ele é moderado. Moderado. Vamos fazer dessa forma. Eu vou falar que ele é moderado. Então, nesse caso, vamos julgar incorreta? Vamos lá, então. Risco 1, baixo risco individual para o trabalhador. Show de bola, lembra? Risco 1, baixo risco. E para a coletividade, com baixa probabilidade de causar doença ao ser humano. Show de bola. Risco 2, risco individual moderado. Risco 2, moderado, exatamente. Para o trabalhador e com baixa probabilidade de disseminação para a coletividade. Beleza. Podem causar doenças ao ser humano para as quais existem meios eficazes de profilaxia ou tratamento. Beleza. Agora a letra C. Classe de risco 3. Supondo que eu tô elaborando essa questão com vocês, tá? Risco individual moderado para o trabalhador. Não é moderado. É elevado, tá? Para o trabalhador e com probabilidade de disseminação para a coletividade, etc. Entendeu? Então, o examinador poderia fazer desse jeito com você, tá? Mas não foi o caso. Estou só dando um exemplo aqui, só para vocês memorizarem esses detalhes, tá? Então, mas de fato a resposta letra E, né? Para quem estudou, é uma colher de chá isso aqui, né, galera? Poupa muito tempo, né? Vamos lá então. Questão 21 agora. Segundo a NR32, que dispõe sobre segurança e saúde no trabalho e em serviço de saúde, vamos ver? Letra A. A utilização de equipamento de proteção individual deve ser precedida de curso de capacitação de no mínimo 20 horas. Cara, isso aqui não está constante na NR32. Pode procurar aí. Procura aí, onde que fala que para você usar EPI tem que ter um curso de capacitação de no mínimo 20 horas. Isso aqui ele inventou, tá? Essa questão aqui ela tá falsa. B. Considera-se risco biológico a probabilidade da exposição ocupacional a agentes biológicos. Isso aqui tá certo, tá? Onde que tá falando isso aqui? Lá no, vamos procurar aqui, ó, risco biológico, tá? Então tá aqui, ó. Foi o que eu falei para vocês no começo da aula, né? Então, risco biológico, probabilidade da exposição ocupacional a agentes biológicos. Tá certo? E C. Consideram-se agentes biológicos culturas de células, parasitas, células mortas presentes no ambiente de trabalho, poeiras alergênicas, bactérias presentes em secreções, tecidos humanos e de animais. Cara, inventou também. Aqui, ó. Agentes biológicos, qual que é a definição? Micro-organismos, geneticamente modificados ou não, cultura de células, os parasitas, as toxinas e os prions. E aqui ele falou de... olha lá, ó. Células mortas, né? Poeiras alergênicas. A gente não falou isso, ó. Né? Bactérias presentes. Tá vendo? Inventou. Então aqui também tá falso, né? A letra D. O PGR, o Programa de Gerenciamento de Riscos, deve considerar a faixa etária dos trabalhadores nos turnos nos turnos de plantão, assim como os riscos no deslocamento. Cara, também isso aqui ele inventou, velho. Essa questão aqui, ó, FGV 2023. Inventou também. Isso aqui não fala lá na NR32, tá? E letra E. O uso adequado de luvas pode substituir... Pode nada. Processo de lavagem das mãos também tá errado. Então, a resposta aqui só pode ser a letra B de bola, tá? Penúltima questão, vamos lá. Um profissional de saúde que trabalhe com assistência direta ao paciente deve ser imunizado contra algumas doenças específicas. Assinale a opção que indica uma dessas doenças. E aí vocês vão ter que lembrar do tal do TDAH. Só toma cuidado, pelo amor de Deus, com H, cara. Toma cuidado com H. Olha aqui o que o examinador fez, ó. Esse H aqui, pessoal, é da hepatite B. Lembra? Não esqueça disso, cara, que isso aqui tem chance de estar na sua prova, tá? Então, lembra que o TDAH, o H é da hepatite B. Hepatite B. Tá bom? Então,
Se é hepatite B, você já pode eliminar a letra A. Não é hepatite A, tá? Letra B também não tem como ser varíola, febre amarela também não, tuberculose também não. Só sobrou o quê? Difteria, resposta letra A, né? No caso aqui, ó. Tétano, então lembra, tétano, difteria, hepatite B. Grava na sua memória, tá? E para finalizar, questão 23, sobre as disposições acerca da saúde e segurança dos trabalhadores de saúde, analise as afirmativas a seguir. Vamos ver? Olha só. Os quartos destinados ao isolamento de pacientes portadores de doenças infecto-contagiosas devem conter lavatório em seu interior. Vocês já sabem, isso aqui tá certo. A gente viu uma questão parecida, né? Lavatório. Então, a banca gosta de cobrar isso aí, né? Olha só. Aqui, ó. Os quartos ou enfermarias destinados ao isolamento de pacientes portadores de doenças infecto-contagiosas devem conter lavatório em seu interior. Então, tá certo. 2. O uso de luvas, aí calma, respira, não substitui o processo de lavagem das mãos. Tá certo, é isso mesmo, tranquilo. E número 3, o empregador deve assegurar capacitação aos trabalhadores antes do início das atividades. Tá certo. Cuidado se a banca falar que é depois, antes e depois. Não, é antes do início das atividades. Tá certo? Portanto, resposta letra E, 1, 2 e 3. Show de bola, pessoal? Deu para compreender todos os pontos aqui da NR... Todos não, né? Mas os mais importantes da NR32. Você vai conseguir acertar essa questão em prova? Então tá bom, eu vou contar com você, hein? Eu quero ver você acertando essa questão. Se cair, né, obviamente, porque são 28 pontos diferentes da norma, das políticas públicas para 15 questões, né? Aí vai ter muita coisa que vai ficar de fora. Se cair NR32, vamos ver aí. Tomara que você consiga acertar na sua prova, beleza, pessoal? É isso então, foi essa nossa aula. Valeu demais, um abraço e até a próxima.